Olá amigos, mais uma vez estamos juntos, vamos dar continuidade aos nossos estudos teológicos que temos feito. Eu já mencionei em outros vídeos, agradeço as pessoas que já têm se unido a nós nos estudos, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. Eu convido quem não está inscrito aqui no YouTube ainda, que se inscreva. Quem não segue o nosso perfil lá no Instagram, o Instagram é o Seminário de Teologia Metanoia, que siga lá também, porque eu posto um conteúdo aqui, mas lá posto um outro conteúdo diferente, para que a gente consiga ir ajudando os irmãos, os amigos a continuarem crescendo. É bem verdade, eu já falei que a minha ideia é democratizar o ensino teológico. Às vezes eu conversei com muitas pessoas em muitas igrejas, tive a oportunidade de fazer séries de evangelismo em mais de 100 igrejas e conversei com muitas pessoas que tinham desejo de estudar teologia, mas muitas vezes paravam só no desejo, ou porque não tinha dinheiro para ir para o seminário, ou porque deixaram para muito tarde, aí na ideia não tinha mais idade, isso porque não conseguiria mais um chamado para ser pastor, e são muitas as coisas que impediam. Então a ideia deste canal é justamente ajudar a todos que desejam aprender um pouco mais a teologia bíblica, para que assim aprofunde os seus conhecimentos, se prepare melhor para servir a Deus, para servir a igreja, para ajudar na pregação e assim salvar outras pessoas mais. Eu lembro que sempre que eu paro para estudar a Bíblia, eu me deparo ou me lembro aquele texto de Lucas. Você deve lembrar, Lucas capítulo 2, verso 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando nós olhamos o sentido dessas palavras, sabedoria, estatura e graça, elas têm muito a nos ensinar. Sabedoria, a própria palavra, a palavra sofia no grego, ela quer descrever justamente o conhecimento intelectual. Jesus crescia no conhecimento mental. Dia a dia ele se desenvolvia intelectualmente, conhecendo tanto as coisas da vida quanto a palavra de Deus. Mas ele também se desenvolvia em estatura. A ideia dessa palavra é justamente descrever que Jesus crescia fisicamente. Se fortalecia não só mentalmente, mas também fisicamente. E a palavra graça descreve o crescimento espiritual. Então Jesus crescia em todas as áreas da vida. Quando nós paramos para estudar a Bíblia, para estudar de forma mais profunda, e quem já me conhece sabe que eu tento fazer isso, e tem vídeos aqui no canal, onde eu estudo tanto profecias, quanto eu gravei uma série dos Salmos, onde eu procuro mergulhar fundo na Bíblia, extraindo verdades importantes dela, mas buscando ter uma linguagem acessível a todos, falando de forma simples. Por isso é que eu convido você a seguir o nosso perfil, se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos, pedir para que outras pessoas também se inscrevam, porque quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais pessoas deixam ali o seu curtir, o seu like, como é dito, o YouTube vai entendendo que esse conteúdo é relevante e vai também distribuindo para mais pessoas. Então eu faço esse convite triplo para você. Primeiro, se inscreva. Segundo, deixa ali o seu like se você gostou. Terceiro, compartilhe. E um quarto pedido. Você pode, sempre na descrição dos vídeos, você pode colocar um parecer que você tenha. Concorda, não concorda, achou interessante, não achou. Se quiser deixar ali o tema para próximos vídeos, para os próximos assuntos que queremos estudar, tudo isso vai ajudando no engajamento para que o YouTube vá entendendo que esse conteúdo é importante, é relevante e assim vai distribuindo para mais pessoas. Nesse vídeo agora, quero falar com vocês um pouquinho a respeito do livro do Êxodo. No vídeo anterior, falamos a respeito dos Gênesis. É bem verdade que estamos buscando fazer vídeos curtos e vamos gravar vários vídeos com vários conteúdos desses livros e de outros mais e de vários outros temas do estudo teológico. Mas quando falamos do livro do Êxodo, ele é um livro muito interessante. Todos os livros são interessantes, mas eu gosto do livro do Êxodo porque ele começa e termina do mesmo jeito. E quando eu digo do mesmo jeito, não são as mesmas palavras, mas a mesma ideia. O livro do Êxodo, ele começa com Moisés vendo a glória de Deus. Moisés está no deserto, ele vê uma sarça, lá no capítulo 3, e essa sarça, diz a Bíblia, que está se consumindo, mas, melhor, está pegando fogo, mas não se consumia. Aquilo chama a atenção de Moisés, e ao se aproximar, ouve a voz de Deus, pedindo para ele tirar as sandálias, porque aquele local era uma terra santa, e ali a glória de Deus se manifestou.
Então, o livro do Êxodo começa com a manifestação da glória de Deus e termina também com a manifestação da glória de Deus. Deus agora desce sobre o tabernáculo, Deus enche o tabernáculo, o acampamento recebe a presença de Deus, e aquela presença de Deus justamente identificava o povo de Israel como o povo eleito do Senhor. E nós vemos então Deus com a sua glória consagrando o tabernáculo, mas também consagrando o seu povo. E nós vemos isso no capítulo 29, versos 43 e 44. O livro do Êxodo não só começa e termina com a glória de Deus, mas ele também descreve a glória de Deus pelo menos de 3 maneiras. Uma delas é a descrição que o próprio início do livro traz, no capítulo 3, verso 2, descrevendo a glória de Deus como um fogo. E nós vemos essa mesma imagem no capítulo 19, verso 18 e capítulo 24, verso 17. A glória de Deus, ela é retratada como sendo fogo. Mas também há um texto muito interessante, inclusive preguei na igreja no sábado passado e mencionei esse texto porque descreve a glória de Deus agora numa outra perspectiva, talvez não tanto visualizada pelas pessoas, mas importante para entendermos o caráter de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 33, verso 18 e 19, você deve lembrar, Moisés ele faz um pedido para Deus, ele diz assim: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria ver a glória de Deus. Agora Deus mostra a sua glória de outra maneira. Antes, quando ele chamou Moisés, Moisés viu a glória de Deus através do fogo. Agora Deus mostra a sua glória a Moisés de outra maneira. O verso 19, Deus responde ao pedido de Moisés dizendo assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés entende que a glória de Deus não é apenas um fogo, mas também o seu caráter de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão, de graça. Deus manifesta a sua glória através do seu caráter. E no capítulo 34, verso 29, outro momento, Moisés agora está descendo do monte, tendo as novas tábuas dos 10 mandamentos, porque as primeiras Moisés havia quebrado, quando viu o povo se corrompendo com o bezerro. E agora no capítulo 34, verso 29, diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a sua pele, a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com Deus. Veja que Moisés está descendo o monte e tem seu rosto brilhando. E aquilo aconteceu, diz o texto, porque ele havia estado com Deus. Moisés havia sido envolvido, impregnado com a glória de Deus, manifesta agora numa luz forte, numa luz muito brilhante. A glória de Deus, então, no livro do Êxodo é vista de pelo menos 3 maneiras: fogo, bondade e uma luz muito forte. Assim é a glória de Deus. E Deus, eu creio que faz essa demonstração de sua glória porque ele tinha um grande desejo. O livro do Êxodo é um livro de redenção. O povo aqui no livro é salvo, é liberto. Deus trabalha para redimir o seu povo. Se no Gênesis nós vemos Deus redimindo Adão e Eva e por consequência a humanidade, depois que Adão e Eva pecaram, depois que Deus traz aquela sentença pós-juízo investigativo, Deus traz sentença sobre Adão, Eva, a serpente, que em consequência sobre Satanás. E então Deus faz a grande promessa de redenção em Gênesis 3,15, de que enviaria o Messias, o Redentor. Mas agora no livro do Êxodo, Deus trabalha também de forma grandiosa para a redenção do seu povo. Um povo cativo, um povo prisioneiro, e Deus então começa a trabalhar essa redenção, tirando o povo do Egito. A redenção de Deus aqui se vê justamente em Deus buscar libertar o seu povo. E assim, com isso, Deus começa a cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação. Então veja que, junto com a libertação, vem também
uma bênção maior, o cumprimento de uma promessa. E no livro do Êxodo, então, nós vemos não só a libertação de Deus, mas a grande graça de Deus, a misericórdia de Deus, justamente reflexo da sua glória, porque o povo em Êxodo é um povo rebelde, é um povo que ora está reclamando, ora reclamando porque não tem água, e eu estou precisando de água, acho que eu falei demais hoje, e eu não edito os textos, os vídeos, eu gosto de falar assim, postar assim, mas nós vemos que um povo no Êxodo é o povo que reclama porque não tem água, reclama porque não tem comida, reclama porque tem muito sol, muito calor, é um povo que reclama porque tem um mar na frente, é um povo que reclama porque tem deserto, é um povo que reclama por tudo. É um povo que se rebela criando um bezerro de ouro, é um povo que ora deseja voltar para o Egito, ora deseja morrer. Esse é o povo que Deus tem que lidar. Esse é o povo que Deus demonstra amor. Aí chegou uma água para mim. No livro do Êxodo, vemos a graça de Deus. A graça tão importante que também é oferecida a nós hoje. A semelhança de Israel no deserto, nós também hoje acabamos muitas vezes murmurando por uma coisa ou outra. Desejamos voltar, às vezes, à velha vida, longe de Deus, ao Egito espiritual. É sobre nós também a graça de Deus oferecida e manifestada. A mesma que foi oferecida no Êxodo, a mesma que hoje é oferecida a nós. Eu quero encerrar essa pequena momento de estudo aqui do livro do Êxodo com um texto que eu acho muito interessante. Lembro-me nas aulas de teologia lá no NASP, que o professor Rodrigo Silva havia lido e comentado conosco esse texto, que está em Êxodo capítulo 32, verso 15, diz assim: E voltando, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas suas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Eu não sei se você já reparou nesse texto, eu quero fazer aqui um convite a você. Se você nunca reparou que esse texto falava isso, eu gostaria que você descrevesse depois, na parte de baixo do vídeo, que você nunca tinha reparado isso e que você gostou de saber. Mas o que acontece aqui? As 2 tábuas, você conhece, né? Deus, quando escreveu, nós pensamos assim, a primeira tábua continha os 10 primeiros mandamentos, com uma alusão aos mandamentos envolvendo a divindade, e a outra tábua, os outros 6 mandamentos envolvendo a nossa relação para com o próximo. Só que o que chama a atenção aqui diz que as 2 tábuas estavam escritas de ambos os lados, de um e de outro lado. Por que isso acontece? Deus, quando escreveu os 10 mandamentos, ele escreveu tudinho de um lado a tábua, virou e escreveu de novo a mesma coisa do outro lado. Como é que eu sei disso? A arqueologia encontrou vários documentos antigos que mostravam que isso era uma prática comum. Por que razão? Naquela época, a assinatura de um documento era feita muitas vezes com um carimbo, um selo. Só que as escritas nesse tempo antigo não eram feitas em papéis, mas em blocos de argila, de cerâmica. Então eu escrevia de um lado e escrevia do outro, porque em um dos lados, para dar validade àquele documento, precisava ser assinado. E como é que era assinado? Com um carimbo, com um selo por sobre o conteúdo que havia sido escrito. Como aquele selo mancharia o conteúdo escrito, impedindo de que se conseguisse ler, logo o outro lado teria que ficar intacto, perfeito. Interessante, você não acha? Esse é o maravilhoso livro do Êxodo. E temos muitas coisas ainda para falar. Então convido você a continuar conosco, se inscrever se você não é inscrito, acionar aí a notificação, porque amanhã queremos colocar mais 1 ou 2 vídeos. Amanhã queremos falar sobre Azazel. Quem é Azazel? O que isso representa? O livro de Levíticos, capítulo 16, fala de Azazel. Então, se inscreve, já manda para as pessoas esse vídeo e diga para elas amanhã, novamente vamos estar juntos para estudar a Palavra de Deus. Um forte abraço e até amanhã.